capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. Nós vamos ver, meus irmãos, o tema confrontando a multidão. Você tem aí o seu material didático. João, capítulo 6. Nós temos estudado cada domingo um capítulo de João e preenchido, o material didático. João, capítulo de número 6. São 71 versículos, meus irmãos. Vou pedir a Gabriela que faça uma oração pela nossa lição. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ainda em Tua presença, ó Deus, clamamos pela intercessão, ó Pai, do Teu Santo Espírito nessa manhã, para que a palavra, Pai, que venha a ser lançada entre em nossos corações, para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, abra o nosso entendimento para a compreensão daquilo que o Senhor tem a nos falar nessa manhã, para que possamos, ó Pai, aprender mais de Ti, a fim de fortalecer, ó Pai, a nossa fé e a nossa compreensão sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, oramos neste momento para que o Senhor abençoe o pastor na lição que será passada, que o Senhor abençoe cada um de nós e esteja conosco, ó Pai, ao longo dessa manhã, nessa escola dominical e ao longo do dia também, Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, João capítulo 6. Vou fazer uma leitura, do texto junto com os irmãos e vou explicando aqui os principais pontos. Um dos objetivos de nós estudarmos o Evangelho de João é que façamos discipulado também com outras pessoas. Então, vou explicar aqui todo o texto, Você pode fazer anotações tanto no texto bíblico aí que você tem no seu material, faça anotações no texto também, de significado de algumas coisas, e aí depois no final nós vamos preencher o material, como nós falamos. Vamos começar ali, João capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então aqui nós já temos um detalhe geográfico, O mar da Galileia, ele é o mesmo mar de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então você pode gravar aí mais uma vez essa palavra aí, a palavra sinais. Porque Jesus Cristo, ele não era um milagreiro, lembre-se disso, Ele não saía fazendo milagres somente porque as pessoas precisavam. É claro que as pessoas precisavam daqueles milagres, mas ele dava sinais que mostravam, que apontavam que ele era o Messias. Os milagres de Jesus eram cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então a multidão estava ali vendo os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Era claro e evidente que ele era o Messias. Ninguém jamais tinha realizado milagres como ele realizou e nem poderia realizar, porque se alguém realizasse, esse tal seria o Messias. Verso de número 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Então imagine, meus irmãos, que Jesus estava ali num monte, na verdade, ali num monte que havia uma planura ali também, e uma grande multidão estava ao redor de Jesus. Nós vamos ver no texto que mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, havia muita gente ali, e Jesus de repente resolveu dar comida para todo aquele povo,
Então veja bem, nós estamos aí fazendo um almoço hoje para mais cerca de 100 pessoas que vão participar. É uma trabalheira que dá, né? E aí Jesus resolve servir comida para... Não sabemos exatamente o número de pessoas que estavam ali. Talvez 7 ou 10 mil pessoas, sendo que 5 mil eram somente de homens. Jesus perguntou para Filipe: Filipe, onde nós vamos comprar pães para lhes dar a comer? Imagine, meus irmãos, a padaria, né? A padaria que teria disponível pães para cerca de 7 a 10 mil pessoas. Não se acharia, né, uma padaria com tantos pães assim. Eu lembro que uma vez nós tivemos aqui um culto de Páscoa e não sei porquê, não foi encomendado os pães. Aí eu peguei meu carro e saí catando pão em cada padaria, né? Eu chegava na padaria e pegava quase todos os pães, mas tive que ir em umas 3 padarias, porque não tinha pães, assim, prontos, né? Para o tanto de pessoas que nós teríamos aqui na igreja, cerca de 150 pessoas naquela ocasião. Agora imagine, servir pães para tantas pessoas. Verso de número 6. Mas isso Jesus falou para Felipe para o experimentar, porque Jesus bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Felipe ficou preocupado com o dinheiro, né? Porque Felipe disse: Senhor, um denário, meus irmãos, era o dia de um trabalhador comum. Então hoje seria aí, se fosse no nosso contexto, cerca de 150 a 200 reais a diária. Então 200 denários. Imagine aí, né? Felipe ficou preocupado com o dinheiro. Senhor, a gente não tem dinheiro para comprar pão para tanta gente, né? E ainda assim, se a gente tivesse esse dinheiro, a gente ia conseguir comprar um pedacinho de pão só para cada pessoa. Não ia ser o suficiente para alimentar a multidão. Verso de número 8. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Então, só os homens. Outros textos vão dizer aqui que os homens é que foram contados ali naquela ocasião, um número de cerca de 5 mil homens. Assentados, os outros evangelhos vão dizer que eles se assentaram ali em grupos. Jesus falou: mande que todo mundo se assente, e Jesus tinha já tudo planejado, de como ele alimentaria aquele povo. Verso 11. Então Jesus tomou os pães ali do jovem, 5 pães, e os peixinhos também, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes. E eles comeram quanto, meus irmãos? Quanto quiseram, né? Comeram até se fartar. E a gente sabe que o povo, quando resolve comer, come bastante, né? Comeram até se fartar. Lembra o que Felipe disse? Senhor, se a gente tivesse aqui 200 denários, ia dar para comprar um pedacinho de pão para cada um. Mas Jesus multiplicou aqueles pães e peixes, e eles comeram o quanto quiseram. Verso de número 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então veja, meus irmãos, quantos cestos sobraram de pães? 12, um para cada discípulo carregar. 12 cestos cheios, 12 cestos cheios. Então as pessoas comeram, sobraram 12 cestos, e ficou evidente o sinal que Jesus tinha dado. O sinal ficou tão evidente que toda a multidão disse: olha, esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quando eles falam aqui de o profeta,
eles estão se referindo à promessa de Moisés, que quando o Messias viesse, ele seria reconhecido como o profeta. Então, não pode ser outro, ele tem que ser o profeta. Esse milagre, meus irmãos, evidencia ou nos faz lembrar o quê? O milagre lá do deserto que nós vimos, onde Deus alimentou o seu povo com o maná, o pão que desceu do céu. Outro profeta que fez um milagre semelhante ao de Jesus, mas para menos pessoas, né, para 100 homens, foi o profeta Elias. Elias também multiplicou pães e peixes para 100 homens. E Jesus Cristo, ele vem fazendo alguns milagres que alguns profetas do passado fizeram, só que maior escala, porque todas as profecias e todos os profetas se acumulam, vamos dizer assim, na pessoa do Senhor Jesus. Verso de número 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então Jesus vai para o monte, vai ali para um lugar que ele tinha como um local de refúgio, um local de oração, porque ele viu que a multidão queria proclamá-lo rei. É claro, que multidão que não quer um rei que lhes dá pão, sem que tenham que trabalhar. Verso de número 16, o segundo milagre que Jesus realiza aqui. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. No final do dia, os discípulos foram para o mar. O mar da Galileia, que é o mesmo ali de Tiberíades. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por rijo vento que soprava. O mar da Galileia, meus irmãos, ele é um lago que ele é tão grande, esse lago, que ele é chamado de mar. E às vezes vem ventos que atravessam esse mar, né, esse lago da Galileia. Os ventos vêm com tanta violência que as ondas elas podem chegar até a 3 a 5 metros de altura. Então ali começou, na verdade, ali uma tempestade, né? O mar, verso de número 18, começava a empolar-se, agitado por rijo, né? Forte vento que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, cada estádio tem cerca de 1.850 metros, mais ou menos, né? Vezes 25 a 30, vai dar aí uns quase 20 quilômetros, é isso? Então eles estavam ali dentro daquele mar ali, né, dentro daquele lago, uma distância como essa. E eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Então você imagine, né, meus irmãos? Os outros textos ali, dos outros evangelhos, vão dizer que eles até confundiram, né, Jesus com um fantasma. Jesus veio andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor, ficaram possuídos de medo. Mas Jesus disse, sou eu, não tenham medo. Você vê alguém andando, né, sobre as águas ali no meio de uma tempestade. Esse é Jesus, né, que anda sobre as tempestades, demonstrando a sua soberania. Ele é aquele que está acima das tempestades dessa vida. Jesus disse, sou eu, não temam, não tenham medo. Mas então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Quando Jesus ele chega no barco, ele tem poder sobre as tempestades e ele faz com que o barco chegue ao seu destino. Isso aqui fala a respeito da nossa salvação. Embora passemos aqui nessa vida por muitos problemas, por muitas dificuldades, Cristo está sobre as nossas dificuldades. Ele é soberano, Ele cuida de nós, Ele vem ao nosso encontro e Ele fará com que cheguemos ao reino eterno. Agora veja o que acontece no seguinte, né? No dia seguinte. Jesus havia multiplicado pães e peixes para a multidão.
depois acalmou uma tempestade, milagre que só os discípulos viram. No dia seguinte, verso 22, no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Então veja só, né? A multidão no outro dia foi lá novamente, no mesmo local, atrás de Jesus. Só que eles não encontraram Jesus ali. Viram ali um barco vazio, perceberam que Jesus e os seus discípulos não estavam mais ali. Verso 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Em Cafarnaum havia uma sinagoga, e nessa sinagoga Jesus estava sempre ensinando. Jesus também realizou ali muitos milagres naquela sinagoga. Eles imaginaram, né? Jesus deve ter ido para a sinagoga, onde ele sempre ensina, vamos atrás dele. Verso 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Mestre, quando chegaste aqui? Olha a resposta de Jesus. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Já imaginou, meus irmãos? A multidão ali atrás de Jesus. Multidão alegre e contente atrás de Jesus. Chegam até Jesus e Jesus fala, vocês não vieram até mim porque me reconhecem como Messias, como aquele que cumpre os sinais messiânicos. Vocês estão me procurando, na verdade, porque vocês encheram a barriga e agora querem que eu encha de novo a barriga de vocês. Jesus, meus irmãos, foi duro aqui nas suas palavras, foi duro no seu discurso, né, com aquele povo. Jesus está chamando a atenção daquele povo. Veja novamente o verso 26. Em verdade vos digo, né? Os irmãos se lembram o que significa essa expressão no Evangelho de João? Em verdade, significa solenemente. Então, grave isso aí, né? Grave, porque aparece em vários textos, nós já vimos. Solenemente vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Paralelo, meus irmãos, com o tempo de hoje. Muitas pessoas buscam Jesus não por quem ele é, mas por aquilo que ele pode oferecer. É o que Jesus está dizendo aqui para aquelas pessoas. Ele mesmo estava presente ali, né? Fisicamente. Ele mesmo disse àquelas pessoas, vocês estão me procurando não por quem eu sou. Ele era o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Mas vocês estão me procurando por aquilo que eu posso dar a vocês. Isso, meus irmãos, pode soar ofensivo, mas é a verdade. Multidões buscam Jesus, não por quem ele é, mas por aquilo que ele pode oferecer. E se essas pessoas não recebem de Jesus o que elas querem, elas deixam de ir até ele. É por isso que nós temos aí um bando de gente, né, desigrejado, que a gente fala, né? São desigrejados, pessoas que estavam em igrejas, mas que agora não estão mais. Pessoas que dizem assim, nós nos decepcionamos com Deus. E os irmãos vão ver que depois aqui o pessoal vai ficar decepcionado com Jesus. Mas por que se decepcionam com Deus? Porque não conhecem a Cristo. Meus irmãos, nós devemos buscar a Cristo por quem ele é. Depois as bênçãos são consequências de estar com ele, né? E a Bíblia vai nos prometer, especialmente, bênçãos eternas e não terrenas. Vê a continuação aí da conversa, verso de número 27. Jesus diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, né? Aquela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Literalmente, Jesus disse assim,
não trabalhem pela comida que perece. Aqui o texto original, eu estava estudando ontem, diz assim: não busquem a comida que perece. Agora, não significa que nós não devemos trabalhar, meus irmãos, não é o que Jesus está dizendo, né? Não vamos trabalhar mais, vamos apenas ficar orando, não é o que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que nós não devemos buscar a Deus por coisas terrenas. Os irmãos estão compreendendo? Mas devemos buscar a Deus visando o quê? A vida eterna. Que só Jesus Cristo pode dar. Amém, igreja? Então, claramente Jesus está ensinando isso. Claramente. Não, todos aqueles que buscam Jesus visando coisas terrenas estão com o foco errado no seu coração. Estão com a intenção errada, com a motivação errada. Deus não apenas vê que o buscamos, Ele também vê a nossa motivação. Aquelas pessoas estavam buscando a Cristo, mas a motivação do seu coração estava errada. Então, meus irmãos, nós devemos aprender a ter a motivação certa. Não apenas nós, mas devemos ensinar os outros também a motivação correta. Devemos buscar ao Senhor pelo quê? Pela vida eterna. Né? Quem pode dar a vida eterna? O Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Veja o final do versículo 27. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui é o seguinte: cada dia que Jesus passou nesse mundo, Ele realizou milagres que eram sinais messiânicos, milagres que confirmavam quem Ele era. Era uma confirmação do Pai. O Pai, a cada milagre que Jesus realizava, confirmava quem Ele era. E Jesus havia feito um grande sinal no dia anterior. Que sinal era esse? Ele havia multiplicado pães e peixes para 5.000 homens. Esse era um sinal messiânico. Nós lemos lá Deuteronômio, que Deus sustentou o povo com maná no deserto, mas que o povo deveria aprender o quê? Que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ali, já no Antigo Testamento, Deus ensinava que nós devemos buscar, acima do sustento terreno, o sustento que vem dos céus. É por isso que a Bíblia diz que o homem vive pela fé. Não é viver de fé, mas é viver pela fé, crendo que Deus vai nos sustentar. Jesus também nos ensinou a orar lá em Mateus, né, na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar: dá-nos o pão de cada dia. Meus irmãos, é a palavra que vem do Senhor, né? Deus é que nos dá o pão de cada dia. Claro, nós devemos sair das nossas casas, devemos trabalhar, mas a nossa confiança é que Deus nos dará esse pão. É por isso que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né, a sua justiça. E as nossas necessidades Deus vai suprir. Veja o que aquele povo continuou dizendo a Jesus, verso 28. Dirigiram-se, pois, a Jesus perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então eles deveriam crer em Jesus. Jesus falou: vocês querem realizar a obra de Deus? Creiam que eu fui enviado de Deus, que eu fui enviado por Deus. Creiam naquele que por ele foi enviado. Verso 30. Então eles disseram a Jesus: que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Olha, meus irmãos, que pergunta maligna, porque Jesus já havia dado vários sinais para eles. Acontece que as pessoas que buscam milagres nunca se satisfazem. Elas sempre irão querer mais. Elas nunca irão estar satisfeitas. Que sinal fazes para que vejamos, né? Para que vejamos, nós temos que ver para crermos em ti. Quais são os teus feitos? Se nós olharmos, né, para trás, vamos ver que Jesus já havia feito muitos milagres, havia curado um oficial do rei, havia curado um paralítico, ele havia multiplicado pães e peixes, mas aí eles estavam querendo sinais. Verso 31, que sinal eles estavam querendo ali? Eles queriam comer mais pães e mais peixes. Verso 31,
nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Eles estão pedindo aqui, que sinal eles estão pedindo aqui? Que Jesus fizesse chover pão do céu para eles. Dá-nos um sinal, então, prova que você é o Messias. Faz chover pão do céu. Moisés fez chover pão do céu. Então faz você também chover pão do céu e prova que você é o Messias. É isso que disseram para Jesus. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, né? Solenemente vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então Jesus, ele faz Deus como sendo seu Pai, e somente ele como Filho de Deus aqui. Ele diz, ó, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mas o que havia no coração deles ali, meus irmãos? Eles estavam querendo ainda, que tipo de pão eles estavam querendo? Um pão feito de trigo, né? Senhor, você tem um pão aí que a gente pode comer esse pão, e esse pão da vida, porque a vida ela é mantida através do pão, não é, meus irmãos? Não só do pão, né, mas também do arroz, do feijão, da carne, né, do alimento. Então eles estavam julgando que a vida é mantida pelo alimento. Jesus está dizendo, olha, quem mantém a vida é meu Deus, é meu Pai, é Deus que mantém a vida. E Ele o faz como? Através de mim. Mas eles estavam ainda imaginando o pão feito com farinha, né? Assim como a mulher samaritana. Os irmãos se lembram? O estudo que nós tivemos, Jesus conversou com a mulher samaritana. Ele disse, olha, quem beber da água que eu lhe der nunca mais vai ter sede. A mulher falou, então me dá dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. E agora eles estão pedindo pão. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Dá-nos sempre desse pão. De uma certa forma, meus irmãos, eles acreditavam que Jesus poderia dar-lhes o pão. Porque eles falam, Senhor, dá-nos sempre desse pão. No dia anterior, Jesus havia multiplicado pães e peixes. Era a mesma multidão que estava ali. Mas Jesus não veio para não veio para dar pão, né? Pão físico para nós. Embora Ele dê. Ele veio para nos dar o pão que é o pão da vida eterna. Verso de número 35. Declarou-lhes, pois, Jesus. Jesus explicita, né? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Olha só, meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte. Vocês estão buscando preencher o vazio de vocês com coisas terrenas, com pão terreno. Mas o único que pode preencher o vazio do coração e da alma, de fato, sou eu. Eu sou o pão da vida. Se alguém se alimenta de mim, ou se alguém vem a mim, jamais terá fome, no sentido de fome espiritual. Jamais terá sede, no sentido de sede espiritual. Jesus, meus irmãos, é o único que pode preencher o vazio do coração humano. Existe um vazio, a gente fala, né? Existe um vazio no homem que é do tamanho de Deus, que é do tamanho de Jesus. E esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Coisas desse mundo não podem preencher. Interessante, né? Eu estava vendo uma palestra do meu ex-professor, né? Lá de São Paulo, o reverendo Weber Júnior. E o reverendo Weber dizia o seguinte, que as pessoas buscam nas coisas desse mundo redenção. Né? O que é redenção? Redenção é aquela satisfação para a vida eterna. As pessoas buscam nas coisas desse mundo redenção. Em comida, em bebida, em lazer, como se essas coisas pudessem ser assim, trazer a vida em toda a sua plenitude. Né? Então a gente vai ver, por exemplo, propagandas de bebida. As pessoas estão o quê? Muito felizes. Né? Até propaganda de manteiga. Né? As pessoas estão o quê ali?
muito feliz, né? Como se fosse comer o pão com manteiga, fosse o ápice da felicidade, né? Eu gosto muito de pão com manteiga. Mas, meus irmãos, essas coisas, elas não podem preencher o vazio do nosso coração e da nossa alma para a vida eterna. O único que pode é Jesus Cristo. As coisas desse mundo, seja o que for, não podem nos trazer redenção. Só Cristo pode dar essa redenção. Só Ele pode dar. Só Ele pode preencher o vazio do coração e o vazio da alma. Por isso ele diz, o que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Antes de continuar, eu quero saber se alguém quer falar alguma coisa, tem alguma pergunta. E aí Jesus vai entrar em outras coisas aqui, que é o mesmo assunto, mas ele vai falar algumas coisas aqui mais complexas. Obrigado, Elza. Alguém mais, meus irmãos, quer falar? Alguma dúvida aqui do texto? Presbítero Ismael. 185 metros. 5 quilômetros. É isso mesmo, eu pensei. Eu acho que o mar tem 12 metros lá. Eu falei que 20 a 30 estádios, né? Mais ou menos 5 quilômetros no meio do mar eles estavam. 185 metros. Eu falei quanto? 1.850? Confundi. Só um zerinho, né? Só um zerinho. Meus irmãos, então alguém quer falar algo até aqui? Então perceba isso, né? Que as pessoas ainda continuam buscando a Jesus, muitos, para que Jesus lhes satisfaça neste mundo, quando Jesus não veio para nos satisfazer nesse mundo. Ele veio nos satisfazer para a vida eterna. Não que Ele não possa nos abençoar, mas a igreja, meus irmãos, tem períodos de prosperidade, né, do povo e tem períodos de perseguição. A gente pode viver aqui um período de paz e de prosperidade, mas Deus também pode mandar, se Ele quiser, como Ele fez com a igreja de Jerusalém, uma perseguição em que nós vamos talvez perder tudo o que temos. Talvez seremos até separados da nossa família, como aconteceu com Daniel. E nem por isso podemos deixar de confiar em Deus ou de sermos infiéis a Ele. Devemos sempre sermos fiéis ao nosso Deus. Devemos confiar em Cristo, né? Porque lembra da tempestade ali? Ele veio de encontro aos seus discípulos e fez com que o barco chegasse ao seu destino. E nessa vida também, às vezes a gente passa por tempestades, duras tempestades, mas o Senhor nos fará chegar ao destino. Qual é o destino? O destino é a vida eterna. Lembre-se que Jesus está sempre falando a respeito disso. Agora, Jesus vai explicar um mistério. O mistério da incredulidade dos homens e da fé dos homens. Porque alguns creem e outros não creem. Veja ali o verso de número 36 em diante. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Vamos ler juntos, meus irmãos? Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. O que Jesus está querendo dizer aqui? Embora Jesus tenha realizado muitos sinais, e eles tenham visto, eles viram os sinais que Jesus realizou. Eles viram que Jesus era o Messias. Mas mesmo assim, eles não criam. Eles queriam mais sinais, mas Jesus disse, olha, vocês já viram quem eu sou. Porque Jesus está dizendo, olha, eles não apenas viram o que Jesus fez. Jesus está dizendo, vocês têm visto quem eu sou. Embora me tenhais visto, né? Não credes, vocês não creem. Por quê? Verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Então Jesus diz, olha, todo aquele que o Pai me dá, aqueles que foram dados pelo Pai a Jesus. E aqui, meus irmãos, há um mistério, porque João começa a dizer que há um número de pessoas nesse mundo que foram dados a Jesus. E todos esses que foram dados a Jesus, eles irão até Jesus. É uma equação simples, né? Quem foi dado a Jesus vai vir até Ele. Que forma esses virão até Cristo? Virão
pela mão do Pai, né? O Pai mesmo os trará. E esses que vêm até Cristo, de modo nenhum serão lançados fora. Aí você faz uma pergunta, naquela multidão não foi até Jesus? A multidão não atravessou o mar? Eles não foram até Jesus? Então por que Jesus está falando isso para eles? Jesus está dizendo, olha, que Jesus está dizendo entre linhas aqui, vocês não me foram dados pelo Pai. Porque esse ir a Cristo, meus irmãos, não é um simplesmente ir presencial, mas é um trazer do Pai espiritual. Muitas pessoas vão até Jesus, mas vão pela motivação errada. Aqueles que são do Senhor irão pela motivação certa, movidos pelo Pai, movidos pelo Espírito Santo. E uma vez que eles chegam até a presença de Cristo, eles jamais são lançados fora pelo Senhor. Verso de número 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo, olha, todos aqueles que o Pai me deu, eu não vou perder nenhum. Nenhum eu vou perder. Depois, João 17, Jesus faz uma oração, dizendo, Senhor, não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu, exceto Judas. Porque Judas já era perdido, ele era o filho da perdição. Judas estava com Cristo, mas ele não era de Cristo. Ele estava entre os discípulos, mas ele não era alguém que tinha o coração transformado. A Bíblia diz que Judas era ladrão, ele roubava a bolsa, ele tinha intenções malignas no seu coração, e o próprio Satanás entrou nele, a ponto dele vender Jesus por 30 moedas de prata. Mas Jesus está dizendo, olha, nenhum eu vou perder de todos aqueles que o Pai me deu, pelo contrário, eles serão ressuscitados no último dia. Existe um dos pontos, né, do calvinismo que é expiação limitada. Expiação limitada. Né? O que significa isso? Né? Expiação limitada. São 5 pontos do calvinismo. Esse é um dos pontos, né? Expiação limitada, que vai dizer que Cristo morreu por todos aqueles que o Pai lhe deu. E de todos estes, nenhum se perderá. Isso, meus irmãos, é um mistério para nós, né? Porque nós não sabemos quem é de Cristo e quem não é. Jesus disse, ide e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas o certo é, todos aqueles que são de Cristo, eles irão crer e serão ressuscitados, né, no último dia para a vida eterna. Verso 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo o que vir o Filho, a palavra vir aqui aponta para não ir, né, mas para o ver mesmo. Todo aquele que ver o Filho e nele crer terá a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus veio para realizar a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que ele não perca nenhum de todos aqueles que o Pai lhe deu. E a vontade do Pai, Jesus cumpre cabalmente. Nenhum de todos aqueles que o Pai lhe deu se perderão. Todos eles ressuscitarão no último dia. Jesus está dizendo, meus irmãos, olha, vocês não creem porque vocês não me foram dados pelo Pai. Porque se vocês fossem daqueles que o Pai me deu, vocês seriam salvos. Vocês não estariam aí como estão, na dúvida ou na confusão. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Então os judeus estavam ali, né, murmurando. Ele está dizendo aí que ele é o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Estavam murmurando. Está dizendo que ele é o Filho de Deus, que ele veio lá do céu. A gente conhece a mãe dele, Maria, a gente conhece o pai dele, José. Como assim ele está dizendo que ele veio do céu? Verso 43, respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Estão perdendo tempo, Jesus está dizendo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.
e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo, olha, vocês estão murmurando, na verdade vocês não veem a mim, vocês não vão crer em mim, porque não é possível para vocês. Só é possível para aqueles que o Pai traz para mim. A palavra, meus irmãos, trouxer, né? É levados pelo Pai. O Pai leva a Cristo todos aqueles que são dele. É interessante isso, né? Como Deus faz isso? Deus faz isso através da pregação do Evangelho. A igreja vai pregando o Evangelho e aqueles que são do Senhor vão crendo. E vão se entregando a Cristo. Então, não serão salvos todos aqueles que vão até Jesus, mas todos aqueles que vão até Jesus levados pelo Pai. Porque muitos estão buscando a Cristo com a intenção errada no coração. É interessante, né, meus irmãos? A Bíblia fala que o diabo também usa da palavra. Então, muitas igrejas, eu vejo, né, faz tempo que eu não vejo, mas o testemunho antes eu tinha isso, né, antes eu tinha um carro, agora eu tenho 2 carros. Antes eu tinha um apartamento, agora eu tenho 2. Antes eu tinha uma empresa sem funcionário, agora eu tenho uma empresa com 20 funcionários. Meus irmãos, tudo testemunho terreno. Aguça a fome e a sede daqueles que querem coisas terrenas. Não que seja errado ter coisas terrenas, mas se Deus der, deu. Se ele não der, ele não deu. É da soberania de Deus. Nós devemos buscar a Cristo por quem Ele é. Nós devemos ver quem Ele é. E a Bíblia diz, todos aqueles que veem a Cristo, todos aqueles que enxergam quem Ele é, e nele creem, têm a vida eterna. E aí vem a pergunta, como você vê a Cristo? Quem é Cristo para você? Meus irmãos, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é aquele que pode nos dar vida eterna. Nesse mundo, todos nós vamos morrer, todos nós vamos perecer, mas se temos Cristo, ressuscitaremos no último dia. Essa é a promessa de Deus, a ressurreição dos crentes no último dia, para uma vida abundante, né? Uma vida sem as manchas do pecado. Não haverá mais morte depois dessa ressurreição. Jesus diz claramente, verso 44, vocês não podem vir a mim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quando Jesus diz aqui, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, eu faço uma pergunta aos irmãos, quem pode ir a Cristo? É impossível para os homens ir a Cristo. Só é possível se forem levados pelo Pai. É a chave. Não enviar, não o trouxer. Jesus está dizendo claramente. Jesus está dizendo para ele, vocês não creem porque vocês não são daqueles que o Pai me deu. Vocês não creem porque o Pai não está trazendo vocês até mim. Eles estavam ali, indo até Jesus, mas não levados pelo Pai. Olha o que Jesus diz, verso 45. Vou ler o 44 de novo, tá? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Olha aqui, meus irmãos. Jesus está dizendo que todos aqueles que foram dados a Cristo pelo Pai, estes serão trazidos ou levados pelo Pai até Jesus, e Deus os ensinará. E serão todos ensinados por Deus. Todos, a palavra todos aí, pantó, significa todos, todos mesmo. Todos aqueles que são de Cristo serão ensinados por Deus. Será que Deus não ensina bem? Será que Deus não ensina bem? Eu acho que quando Deus resolve ensinar, a gente aprende. Eu posso não ser um bom professor, mas Deus é um professor excelente, né? Quem nos ensina? O Espírito Santo. A oração da Gabriela pediu aqui que o Espírito Santo nos ensinasse. Ele vai ensinar todos aqueles que são de Cristo. Todos serão ensinados por Deus. Nós aprendemos quem Cristo é. E, meus irmãos, a motivação dos salvos é outra. A motivação dos salvos é outra. Os salvos, eles adoram em espírito e em
verdade, a preocupação deles, a motivação deles é outra. Eles são ensinados por Deus, todos são ensinados por Deus. Então tem gente que não aprende. Tem gente que você ensina, você mostra, mas não vê. É o que Jesus fala também depois da parábola do semeador. Você mostra, mas a pessoa não vê. Você fala, mas ela não escuta. Por quê? Porque Deus não está ensinando ela. Mas os irmãos se lembram da pregação de Paulo? Paulo pregou e a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela entendesse as coisas que Paulo ensinava. O coração de Lídia foi aberto por Deus. E porque ele foi aberto por Deus, ela aprendeu as Escrituras. Meus irmãos, você pode mostrar, você pode ler, olha, isso é pecado, idolatria é pecado, isso aqui não é a vontade de Deus. Mas a pessoa que não tem o coração transformado, ela não vê com os olhos espirituais, ela continua vendo com os olhos terrenos. O coração continua terreno, a motivação continua terrena. Por quê? Porque se Deus não trouxer, e quando Deus traz até Cristo, Ele traz para transformar, para mudar. Os irmãos estão compreendendo? Serão todos ensinados por Deus. Versículo de número 45 ainda. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse o quê? Esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Esse tem visto o Pai. Jesus está falando dele mesmo, né? Ninguém viu a Deus, mas Jesus viu. E ele é o próprio Deus. Verso 47. Em verdade vos digo, né? Grife aí, solenemente vos digo. Quem crê em mim tem a vida eterna. Já vimos, né, que esse crer é impossível para o homem se ele não for levado por Deus Pai até Jesus Cristo. Em verdade vos digo, verso 47, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus vai continuar aqui agora outro mistério. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Jesus está apontando para ele mesmo, este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela minha vida, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está dizendo aqui, olha, vocês têm que comer, o pão que vocês têm que comer, não é o pão que eu dei para vocês ontem. O pão que vocês têm que comer sou eu. Vocês têm que se alimentar de mim. É claro, meus irmãos, Jesus está usando aqui o que a gente chama no hebraísmo, né, um marshal. Marshal, né, que não é uma... Não devemos entender isso literalmente. Jesus está falando figuradamente. Porque se o pão com farinha alimenta fisicamente, Jesus, ele alimenta espiritualmente para a vida eterna. Vocês têm que se alimentar de mim. Qual o maior símbolo disso, igreja? Santa Ceia. Na Santa Ceia nós comemos o pão, que é a carne de Cristo, o corpo de Cristo, e bebemos o cálice, que é o sangue de Cristo. Não literalmente, né? Esses elementos não se transformam, né? O pão não se transforma em carne, nem o cálice se transforma em sangue, nada se transforma. Mas espiritualmente nós estamos nos alimentando de Cristo. Jesus está dizendo, vocês têm que se alimentar de mim pela fé. Mas olha, eles não entendiam, né? Não é que eles eram burros. Eles não entendiam porque os olhos deles não foram abertos por Deus Pai, para que eles pudessem ver. Jesus estava falando com gente cega. Verso de número 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Olha só, eles não entendiam. Como eu disse, eles não eram burros. É como algumas pessoas, né? Pode parecer arrogância, mas não é. Às vezes a gente tenta ensinar, mas a pessoa não aprende. Por que ela não aprende? Porque é um aprender espiritual. E o aprender espiritual depende do Espírito Santo. Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus. E Jesus só complica, né? Jesus não facilita, não. Jesus não...
Olha só o que Jesus fala ali. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Meus irmãos, para o judeu, ele não come, não bebe sangue. Ele não come nem carne com sangue. Ele tira todo o sangue da carne para depois comer. Só fica o suco, né? Então ele degola o bicho e o sangue tem que escorrer todo, porque Deus disse através de Moisés, a vida está no sangue. Não pode comer sangue. Não pode beber sangue nem comer sangue. E mesmo no Novo Testamento, lá os apóstolos, quando teve lá o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, o que eles disseram? Não comam sangue, né? E se abstenham das prostituições. Então, não comam sangue. De jeito nenhum. Jesus está dizendo, ó, quem não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue. Isso era abominável para eles, aquilo que Jesus estava dizendo. Mas é que eles não estavam entendendo. O que significa comer a carne de Cristo e beber o seu sangue? Significa a vida dele em nós. Significa a vida dele em nós. Aí ele fala, né, ó, verso 53, respondeu Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Alguns vão associar esse texto com a Santa Ceia, não tem problema nenhum, só que a Santa Ceia que ainda não havia sido instituída. Jesus está falando de algo espiritual mesmo, o se alimentar dele. Ok, meus irmãos, tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Nada? Será que eu boto medo em vocês, meus irmãos? Vocês não querem perguntar, é? Eu já disse isso aqui algumas vezes, né? Eu tinha um professor, o Miltinho. Ele era brasileiro, mas ele falava igual americano, não sei porquê. Acho que ele queria ser americano. E aí ele era professor de teologia sistemática no seminário. Ele falava assim, um dia eu ainda vou te jogar pela janela. Porque eu fazia muitas perguntas, né? E muitas perguntas ele não tinha resposta. Eu tinha que fazer ele pesquisar. Verso de número 60, meus irmãos. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Literalmente no texto original, quem o pode suportar? Você vem na igreja, né, para ouvir a pregação, Jesus estava ali na sinagoga, né? A sinagoga era tipo uma igreja da época. E aí o pastor traz uma mensagem dessa. Você fala, que sermão difícil de ouvir, que palavra dura. Não volto mais nessa igreja. Eu achei que o pastor ia fazer trazer uma palavra aqui, mas traz um sermão, não volto mais aqui. Foi o que eles fizeram. Verso 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os, né, interrogou-os. Isso vos escandaliza? Vocês estão escandalizados? Porque Jesus, olha o que Jesus falou para eles. Vocês estão procurando que eu encha a barriga de vocês não estão procurando a vida eterna, vocês não creem que eu sou o Messias, vocês não acreditam em mim porque vocês não foram me dados pelo Pai. E vocês não podem vir a mim, é impossível para vocês, porque só virão a mim aqueles que foram dados pelo Pai. Eles ficaram escandalizados com a palavra de Jesus. Olha o que Jesus respondeu. Que será, pois, se vocês verem o Filho do Homem subindo para o lugar onde ele primeiro estava? Jesus mais uma vez afirma que, olha, eu vim do céu e eu vou voltar lá para o céu. E vocês vão ver.
Uma hora vocês vão ver isso. Jesus disse, verso 63, o Espírito é o que vivifica. O Espírito aqui, meus irmãos, é a palavra da verdade. É a verdade de Deus. O Espírito vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Meus irmãos, no final das contas, o que fica, o que vale é a palavra de Deus. A picaretagem não tem valor nenhum para nós, para a vida eterna. É o que Jesus está dizendo. As minhas palavras são duras, mas é o que traz vida, né? O que é o que vivifica? Vivifica é o que dá vida. Jesus está dizendo, olha, o Espírito é o que dá vida, agora a carne, ela para nada aproveita, né? A carne é a nossa natureza caída, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e ainda quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, né? Que tu és o Messias. Meus irmãos, olha só, né? O que aconteceu aqui foi que as pessoas abandonaram Jesus, não queriam mais ouvir Jesus. E Jesus chegou para os 12 e falou assim, e vocês vão querer me abandonar também? O que Pedro disse? Senhor, para onde nós vamos? Meus irmãos, não tem outro caminho de salvação. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um dia eu disse isso para uma pessoa, a pessoa falou assim, e as outras religiões, né? Eu falei, olha, Jesus é o caminho, não tem outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro meio de salvação. Pedro falou, só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vocês é diabo. Estava falando ali para o Judas. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Ok, meus irmãos, vamos encerrar por aqui. As questões, eu envio para vocês por WhatsApp, tudo bem? Todo mundo aí está, quem não está no grupo aqui da igreja? A Silvia não está, Silvia? Não, nem Maiara, eu vou colocar vocês então. E aí eu mando para vocês as respostas aí do texto. Nunca imaginei que a Maiara não estivesse no grupo, nem a Silvia. Vou colocar vocês então hoje. Mais alguém aí? Tenho colocado tudo lá. Todos os slides eu tenho colocado lá. Mas posso passar depois para vocês. Vamos orar, igreja? Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse estudo, Pai, panorâmico aqui do capítulo de número 6. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, que nós possamos buscar a Cristo por quem Ele é, que nós possamos nos alimentar de Jesus, o pão da vida, para termos a certeza da vida eterna e da ressurreição no último dia. Abençoe o teu povo, Pai, na tua presença. Abençoe o nosso almoço de comunhão hoje. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.